Bom, vamos direto ao ponto. A nossa realidade, a realidade humana, não é só um conjunto de fatos externos estáticos e imutáveis. Na verdade, ela é profundamente moldada por representações internas. Aquilo que a gente enxerga, o que a gente sente, em última análise, o que a gente alcança na vida, nasce de um único lugar: a crença. O objetivo desta análise hoje é desconstruir um pouco da ciência por trás da realização pessoal, para entender exatamente como essas nossas convicções acabam moldando o mundo ao nosso redor. E a magnitude de tudo isso fica muito clara naquela citação clássica do poeta romano Virgílio. É uma constatação de uma profundidade absurda. Ao longo de toda a história humana, as crenças funcionaram como a força diretriz definitiva. Pessoas que mudaram o mundo, fossem cientistas, grandes exploradores, líderes de todos os tipos, todos eles começaram com uma alteração fundamental naquilo em que acreditavam ser possível. O sucesso de alguém não começa com a ação em si. Ele obrigatoriamente começa com a convicção. Entrando na nossa primeira parte, o poder das crenças, a porta para a excelência. As crenças operam essencialmente como uma porta. Elas têm a capacidade literal de abrir ou fechar o fluxo do nosso potencial. Tem um exemplo muito clássico e até meio cômico disso, que é quando a gente vai procurar o sal na cozinha. No momento em que alguém solta um "não consigo achar o sal", o cérebro recebe um comando direto para criar um ponto cego. Mesmo que o tempero esteja ali, bem na frente dos olhos, a simples crença de que ele não está lá simplesmente desliga a nossa capacidade de enxergá-lo. Ou seja, uma crença não é um conceito místico, abstrato, nada disso. É um comando puramente direto para o sistema nervoso. Tentar navegar pela vida sem crenças fortalecedoras é o mesmo que entrar numa lancha sem motor e sem leme. É a convicção que dá a gasolina, o poder real para a gente agir. Mas aí fica a pergunta, de onde vêm essas convicções tão poderosas? Elas com certeza não caem do céu. O ambiente, experiências passadas, acúmulo de conhecimento e resultados imaginados no futuro são geradores potentes de novas crenças. Esses 5 pilares que estão listados aqui formam exatamente a base das lentes pelas quais a gente acaba enxergando a realidade. E é fundamental a gente entender como cada uma dessas engrenagens funciona para sacar como novas realidades são ativamente construídas. Avançando para a seção 2, o impacto do ambiente, o gerador mais potente de crenças. O ambiente é aquele lugar implacável onde um ciclo vai se perpetuar, ou o sucesso gerando sucesso, ou o fracasso gerando fracasso. O verdadeiro horror de um ambiente de privação não é só não ter recurso no dia a dia, é o efeito paralisante que ele tem nas crenças sobre o que é possível na vida. A gente vê o contraste disso em estudos de caso bem reais. Jovens crescendo em lugares escassos e violentos acabam desenvolvendo crenças voltadas única e exclusivamente para a sobrevivência imediata. Em contrapartida, pega o exemplo de indivíduos como W. Mitchell, que cresceu com modelos de superação alegre e constante. Ele desenvolveu de forma natural a convicção de que superar obstáculos era algo totalmente possível. Basicamente, a riqueza ou a pobreza do ambiente vai traçar os limites do que o cérebro acha que é possível. Vamos para a seção 3, experiências e conhecimento acumulado, as verdadeiras incubadoras de crenças. Agora, quando o ambiente falha em entregar esses modelos positivos para a gente, experiências específicas acabam virando rotas de fuga super importantes para a mente. Sabe aquela pergunta clássica, onde a gente estava no dia em que o John F. Kennedy foi assassinado? Grandes eventos inesquecíveis como esse formatam a visão de mundo de um jeito permanente. Mas pequenas atitudes também têm o poder de quebrar as amarras de uma realidade limitante. Tem a história fantástica de um garoto de 13 anos que teve a coragem de furar um bloqueio cheio de repórteres super experientes só para pedir uma entrevista para o famoso e intimidador locutor Howard Cosell. O simples fato do Cosell ter sido receptivo àquela ousadia daquele garoto mudou para sempre a crença dele sobre quem era ou não acessível nesse mundo e o que dava para conquistar tendo só coragem de ir lá e fazer. E, somado à experiência direta, o conhecimento entra como uma ferramenta de libertação gigantesca. Se o ambiente em volta está difícil e sombrio, o simples ato de ler sobre realizações de outras pessoas, assistir a coisas inspiradoras ou só observar o mundo já eleva o sarrafo das nossas expectativas na hora. Pensa na história do Jack Robinson rompendo a barreira racial nas grandes ligas de beisebol. Esse feito serviu como uma verdadeira incubadora de possibilidades para milhares de jovens que leram a respeito. Provou por A mais B que o conhecimento injeta novas crenças diretamente no nosso sistema nervoso. Entrando na seção 4, resultados passados e futuros. Como criar profecias autorrealizáveis.
Os dois últimos geradores da nossa lista operam literalmente no eixo do tempo. E eles funcionam como profecias autorrealizáveis. Focar em resultados que já deram certo lá no passado é uma tática fenomenal. Imagina comediantes de stand-up subindo no palco, ou jornalistas lidando com aqueles prazos absurdamente curtos. O medo inicial é sempre gigantesco, mas no instante em que concebem ter sucesso uma única vez, o cérebro registra, como se fosse estar atorado lá dentro, a capacidade de realizar aquilo de novo. E olha, as tarefas do futuro não ficam magicamente mais fáceis por causa disso não. Mas essa convicção profunda de que eu já fiz e dá para fazer, derrete qualquer hesitação e garante que a ação aconteça. E ainda falando sobre o tempo, tem uma prática que é fascinante: vivenciar resultados do futuro como se eles estivessem acontecendo hoje, agora. E calma, a gente não está falando de papo motivacional ou de pensamento positivo ilusório. A ciência mostra que construir uma representação mental vívida, cheia de detalhes de uma meta alcançada, altera nossa fisiologia e o nosso estado emocional agora, no presente. Isso destrava recursos internos muito, muito poderosos. É o que separa a ação feita por pura obrigação mecânica da ação feita com intenção e poder de verdade. E agora, a nossa quinta e última sessão, o ciclo do sucesso. O processo dinâmico da realização. Tendo entendido de onde essas crenças vêm, a gente precisa olhar para como funciona a engrenagem que traduz pensamentos invisíveis em realidade concreta. É um sistema que não para nunca. Pensa bem. Se alguém carrega uma crença limitante, achando, por exemplo, que não tem jeito e vai reprovar um teste, essa pessoa acaba acessando só uma fração minúscula do seu potencial real. E sem acessar o potencial direito, a ação dessa pessoa vai ser o quê? Fraca, vacilante, sem vontade. Ações fracas quase sempre geram resultados péssimos. E o lado mais perverso disso tudo? Esses resultados ruins voltam para o começo e realimentam o sistema. Validam aquela crença negativa original, criando uma espiral para baixo, perfeita e autossustentável. Mas a grande sacada é que a excelência surge exatamente quando a gente reverte esse fluxo. Se a gente insere uma crença fortalecedora e coloca grandes expectativas lá no topo desse ciclo, o cenário muda completamente. Uma convicção inabalável deixa a gente acessar uma reserva absurda de potencial inexplorado. O que acontece? Isso vira, na mesma hora, uma ação energética, afiada, congruente, que vai gerar resultados fora da curva. E o que acontece na sequência? Esses resultados fantásticos reforçam aquela nossa crença positiva inicial e a espiral agora vai para cima, num ciclo totalmente imparável. Sabe aquelas ilusões de ótica bem clássicas, onde a gente fica na dúvida se a figura geométrica é côncava ou convexa? A resposta certa sobre o que os olhos estão vendo é que isso depende única e exclusivamente de como o nosso cérebro escolhe interpretar a luz e a sombra na imagem. A vida segue exatamente essa mesma regra sutil. A tese central de toda essa nossa exploração aqui é de que não existe uma realidade externa que seja fixa e imutável. A realidade que a gente vive é, no fim das contas, aquela que a nossa mente escolhe focar. As nossas representações internas são o filtro definitivo do mundo. E para fechar nossa análise, fica uma provocação. A gente viu que o ambiente, as experiências acumuladas e essas projeções de futuro são os grandes escultores da nossa mente. Todo mundo roda no dia a dia com filtros que operam de forma inconsciente. Alguns empurram a gente para o topo, outros aprisionam de um jeito cruel. Mas quando a gente entende os geradores de crenças e essa mecânica do ciclo do sucesso, o controle do volante muda de mãos. Quais são os filtros que estão limitando o potencial rodando aí no fundo da mente agora mesmo? E sabendo que todas essas nossas representações internas são completamente ajustáveis, o que impede a construção de uma realidade infinitamente mais fortalecedora, começando exatamente hoje?